E você tem sempre esperança, mesmo quando o sol não nascer. E você abriu seus amigos. Boa noite, igreja. Muito boa noite. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e que a paz também com vocês do Facebook. Vocês se tornaram nossos amigos, estão sempre nos incentivando e nós estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira, sempre ciente, consciente que é o Senhor nosso Deus que nos trouxe. Por isso, Pai querido, Deus amado, é mais uma sexta-feira de cura e libertação. E nós vamos cantar, nós vamos louvar, será pregada a tua palavra, será testemunhado, e assim nós faremos mais essa noite, sempre sabendo, sentindo que a presença do teu Espírito, Senhor, é essencial. Vamos orar para a abertura, vamos organizar nossa fé, vamos multiplicar nossa fé, unir a nossa fé e vamos falar com o Pai. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos e reconhecemos que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é o Criador do céu, da terra e de todas as coisas. Que o Senhor é que fez as maravilhas do mundo, Pai. O Senhor deu o seu Filho unigênito para, através do sacrifício, nós fôssemos tirados das trevas e colocados na luz. O Senhor enviou o Espírito Santo, Pai. E esse Espírito Santo que tanto nos consola, que tanto nos ensina, que tanto nos acalma. O Espírito Santo que nos dá mansidão. Por isso, Pai querido, tudo que for dito aqui, tudo que for falado, Pai, que venha, que seja ministrado pelo Teu Espírito, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos aqui o livro onde estão os pedidos de oração e temos aqui as fotos também. E aquele que crê, aquele que tem a fé, e também vai ser colocado aqui um copo d'água, porque aquele que crê sabe que tem a glória de Deus. Pai, muito obrigado. Amém. Veja, vamos abrir a nossa palavra, a nossa Bíblia. Quem seria de nós se não tivesse a Bíblia, não tivesse a palavra para nós meditar, né? Como ficaria difícil? Vamos abrir Romanos, capítulo 15. Eu abri a Bíblia agora de tarde, quer dizer, falar agora de tarde, agora cheguei aqui, mas eu fui lá com a Bíblia o dia inteiro, quando a gente tem tempo. É o capítulo 15 de Romanos, que diz suportar os fracos. A gente também é um meio que a gente pede de nós ser libertados. E às vezes a gente tem uma pressão tão grande, vive nesta panela de pressão que é esse mundo, e a gente não consegue dar mais atenção que deveria dar aos fracos. E tem os fracos, tem os oprimidos. E a Bíblia vai dizer aqui para nós, essa noite, que nós precisamos ter essa libertação também, uma libertação de amor, de carinho, que entre em nós e nós comece a suportar os fracos, porque todos nós temos fraqueza, mas aqueles que o Senhor escolheu, para pregar a palavra, ou que Jesus escolheu e aceitou a escolha de Jesus, não precisa ser só um pregador, ele precisa ser forte, bem forte, para receber os fracos, para consolar os fracos. Então, capítulo 15, versículo 1 diz assim: mas nós que somos fortes, está vendo? Nós somos fortes, gente. Devemos
suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Isso todos nós carregamos, né? O agradar a nós e esquecemos de agradar aos outros. E muitas vezes nós queremos agradar somente a nós e esquecemos de agradar o principal, que é o Deus, que é o nosso Pai. No versículo 2 diz: portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Versículo 3: porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Ora, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Nós temos que sempre pedir para o Espírito Santo nos dar a mente de Cristo. Porque nós, com a mente de Cristo, nós passamos a ter amor, um amor maior para os fracos. E aí nós vamos também consolá-los com palavras boas, palavras fortes, palavras de esperança. Por isso que nós somos fortes. Bíblia, Deus está dizendo esta noite que nós somos fortes e nós temos que consolar e atender os fracos. Muitas vezes, na corrida desse mundo, nós não conseguimos ver, nós só estamos concentrados em nós. E isso não pode acontecer. Amém? Graças a Deus. Então, eu estou abrindo esta noite o culto de libertação. Eu vou chamar a Lia, nós vamos louvar o hino, para a graça de Deus. E depois nós vamos dar as oportunidades. E aí a Lilinha vem trazer a palavra, que eu sei que o Espírito de Deus já deu a palavra para ela. Então nós vamos glorificar o nome do nosso Deus e do nosso Pai. Louvado seja a Deus. Graças a Deus. Hoje nós vamos louvar conversão, a harpa 15. Quem tiver a harpinha, acompanha nós. E quem tiver na Bíblia a harpa, é o de número 15. Louvado seja Deus. 1, 2, 3. Ó, cego e andei, infeliz paguei, longe do meu Salvador. Mas o céu e seu sangue perdeu, para salvar o pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu fosse nosso Jesus. Mas eu converti ao Senhor que por nos morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu, e agora me em sua luz. Um dia senti meu pecado e vi sobre minha espada apressado fugi, em Jesus escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz,
pecados castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me aperfeiçoa. Conquistoso então, venci a oração, conhecendo os eleitos amores, que levou meu Jesus a sofrer na cruz, para salvar o tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora em sua cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me aperfeiçoa. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, graças a Deus. A Beatriz vai louvar, Beatriz. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor, né? Com coragem, com ânimo. Deus está grato de nós. Comenta a igreja com a paz do Senhor, vem? Quem souber o louvor, me ajuda, por favor. Graça nunca falha, todos os dias eu estou nas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Tua presença me conforta. Sei que é tua paz e a minha a vontade de Deus. És fiel e correto. Todo o tempo és tão bom. Com todo o fôlego eu cantarei a vontade de Deus. És fiel e correto. Todo o tempo tu és tão bom. Com todo o
Aleluia, Jesus. Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou prazer, e trago tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. A ti te dou o meu ser, entrego a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Jesus. Eu agradeço a oportunidade, amém? Palmas ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Passar a oportunidade para geral, o Espírito Santo tocar para ele fazer. E depois nós já passamos a pregadora da noite. Amém? Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Graças a Deus, o Senhor nos deu a oportunidade de nós estarmos reunidos em nome do Senhor Jesus para mais uma sexta-feira reunidos no nome do Senhor Jesus para ministrar a sua palavra. E a palavra do Senhor é poderosa. Aleluia. E não vai ser diferente, não. Todas as vezes que reunido em nome de Jesus, a palavra do Senhor sempre está operando. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 9, 30 e 31. De Atos, capítulo 4, 29, 30 e 31, que diz assim: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios, pelo nome de teu santo Filho Jesus. E tendo orado, moveu-se no lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é importante nós estar sempre orando, né? Buscando a presença de Deus, pedindo a confirmação da palavra e a presença dele, né? O meu próprio Senhor Jesus Cristo disse no Evangelho de João, capítulo 15, né? Que nós já estamos vivos pela palavra que ele já nos tem enviado.
Somos ricos pela palavra. A palavra é a água, né? Ela é comparada com a água. Por isso que Jesus diz: vós já estáis ricos pela palavra que vos tenho falado. Né? A gente continua lendo e ele diz assim: mas sem mim nada podereis fazer. Então é necessário a gente orar e pedir a presença do Espírito Santo. Aleluia. E quando nós oramos com consciência e com entendimento, aqui a gente vê, né, que tendo orado, moveu-se o lugar onde estava reunido. Houve ali, né, um vento que moveu, a presença de Deus moveu o lugar onde eles estavam e foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. Então é necessário a gente estar com o coração, né, com a graça de Deus, com a presença do Espírito Santo, para que quando a gente for ministrar a palavra, a gente ministrar com ousadia e com confiança. Deus espera que cada um de nós, ministrando a sua palavra, com ousadia e com confiança. Louvado seja Deus, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Então, nesta noite de cura e libertação, né, a oração dos apóstolos que for, quando o Senhor, né, enquanto o Senhor move a sua mão para curar, né, louvado seja Deus, é necessário, pedindo que a presença do Senhor venha para curar, para libertar e restaurar vidas. Porque esta é a obra de Deus, sempre foi e sempre será. Amém? Então, que você possa estar sendo abençoado no poder e na autoridade que é no nome do Senhor Jesus. E eu agradeço a oportunidade. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dar uma oportunidade para a irmã Fátima, e ela vai ter testemunhos, porque o testemunho, eu sempre digo, o testemunho ajuda a fortalecer a nossa fé. Vem, irmã Fátima. Vem pela graça do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Pode subir aqui, pode subir. Da igreja do Senhor, né? Amém. Aí eu tenho 2 testemunhos. E creio que em nome de Jesus eu vou ter mais um. Logo, vai ser breve. Não precisa dizer. A minha neta, eu peço que eu entregue para ele, ela era das netas, quando ela está Deus, no nome de Deus. E a senhora foi cuidada do aniversário. Uma amiga dela na piscina. E estava tudo lá, menina. E eu não sei o que eles deram para ela. E ela caiu dentro da piscina. Aí, estava uma menina, meu Deus, que coisa essa criança do lado dela, eu acho que é 4 aninhos, dentro da piscina, ela está em cima dele agora. Aí viu o cara olhando, o sobrando saiu do nariz. E já, daí a menina correu embora, aí veio todo mundo, tiraram ela de dentro da piscina, né, fizeram massagem nela, chamaram a ambulância e levou ela para o hospital, passou a noite lá, para a honra e glória de Deus, Deus estava com honra e glória da menina, usando o Senhor, e ela foi descontada, né? Em nome de Jesus, não tem sequela. E o outro que é eu, né? Já está mais de 5 anos lutando com os problemas do intestino. Eu não estava nem vindo da igreja, porque eu estava tendo cheio de ficar, né? Aí eu fui pedindo, fazer oração, tomando água no dia, fazendo água no dia, até que o pastor não deu, não tem nada. Para onde, glória de Deus, tá? Não saiu de tudo, mas eu tenho fé em Deus, Jesus vai me libertar por completo. Eu já estou podendo ir na igreja, já estou podendo me movimentar, né? Então eu agradeço em nome de Jesus. Obrigada pela oportunidade. Eu creio, nós cremos que fora esse testemunho vem mais. Porque Deus dá muito mais do que nós imaginávamos, do que nós esperávamos. Agora é a vez do Francisquinho, que vai louvar. Vocês aí de casa já conhecem o Francisquinho, né? Amanhã está lá, tenho certeza, em nome de Jesus. Eu acredito, Deus é amor.
sol, eu adoro. Deus é amor. Minha sol, eu acredito em cor. Deus é amor. Deus é minha sol, eu acredito em cor. Deus é amor. Deus é minha sol, eu acredito em cor. Deus é amor. Louvado seja Deus, glória a Deus, aleluia. Então, queridos irmãos, já foi testemunhado, já foi lido alguns versículos, foi louvado, e agora nós vamos passar para a palavra, passar para a pregadora. Eu gostaria que a Leninha viesse e nós vamos orar por ela, clamar para que o Espírito Santo fortaleça ela cada vez mais. Mas antes, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, receba essa primeira parte, receba os louvores, os testemunhos, como incenso subindo nas suas narinas, Pai. E tenho certeza que a vontade nossa é agradar o Senhor, é ver o Senhor alegre, Pai, porque o Senhor deixou escrito que na alegria do Senhor está a nossa força. Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, abençoa a pregadora desta noite, Pai, fortaleça ela cada vez mais, que ela tenha, e ela sabe disso, e nós também sabemos, e nós dependemos do Teu Espírito, da sabedoria do Teu Espírito, e que é necessário que nós diminua cada vez mais o Senhor crescer, Pai. Faça isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Boa noite àqueles que estão nos assistindo por vocês. E a paz do Senhor Jesus encontra cada coração nessa noite. Amém? Hoje é culto de cura, né, de libertação, onde a gente vai estar ministrando a palavra aqui, né, com relação à cura e à libertação. Né? Eu tenho um caderno de mensagem aqui, hoje eu resolvi trazer ele. Né? Nessa noite, em nome de Jesus, já foi orado. Eu gostaria, nessa noite, em nome de Jesus, que os irmãos que tivessem a Bíblia aí, né, abrisse a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 18. Nós vamos, né, falar a respeito, né, da oração. Não quero pegar o título, né, para essa mensagem, que é o segredo da oração respondida, né? Glória a Deus. Lucas 18. Peraí, irmãos. É isso mesmo. Que diferente aqui. Lucas 18, do 1 ao 8. Bem, nós vamos estar meditando a leitura e logo após a gente vai estar entrando aqui. O título da leitura diz assim: Parábola da viúva persistente. Amém? Disse-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem respeitava ao homem. Havia também naquela
naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aqui se trata, irmãos, de uma parábola. Mas eu assim, acredito que todas as vezes, Jesus falou muitas vezes de parábola, mas as parábolas que Jesus, implantou, deixou, na Bíblia, sempre tem alguém vivendo, talvez, a situação que a parábola está, que a leitura da parábola está aqui nos pondo no dia de hoje. Como é o dia de hoje, a gente está falando sobre ela, eu creio que tem pessoas que estão vivendo situações parecidas com essa parábola. E aonde essa palavra vai vir de encontro às nossas necessidades. Então, a palavra de Deus, ela está falando aqui da mulher que foi insistente na oração. A Bíblia diz assim, nessa palavra, que o juiz, ele nem temia Deus, mas ele não aguentava também ver aquela mulher todo dia ele bater, e acabou, como a palavra de Deus descreve aqui, que ela estava importunando esse juiz. Então ele diz: eu vou atender essa causa para que essa mulher não venha me importunar mais. A parábola não diz, de que forma. Dizia que ela queria que ele atendesse a causa dela. Então, eu fiz aqui um esboço aqui, que traz o título dessa mensagem: o segredo da oração respondida. É orar sem esmorecimento. Isso significa nunca ceder ao mal, acomodar-se ou perder o ânimo por qualquer circunstância. A viúva, mesmo diante das recusas do juiz, homem materialista e justo, não esmoreceu, mas perseverou de tal maneira que o juiz, para livrar-se dela, não teve outra saída senão atendê-la, ainda que contra a sua vontade. No verso 4 diz assim: verso 4, é bom saber que todas as orações feitas corretamente a Deus, em nome de Jesus, e segundo a sua perfeita vontade, um dia terão suas respostas. Mas não podemos nunca esquecer que o diabo colocou 1001 obstáculos para que não oremos, e quando vencemos e decidimos orar sem cessar, então ele trabalha febrilmente conosco para nos desanimar. Assim, creio eu, que fez com a viúva, sugerindo, No caso, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, então o diabo ele trabalha constantemente para que a pessoa desista de orar. E o segredo, irmãos, da nossa vitória é a oração. O segredo da nossa vitória é a perseverança na oração e a nossa fé. Porque se a gente for ver aqui, vários milagres que Jesus operou, entre um deles, ele diz, a tua fé te salvou. Aleluia. E às vezes, irmãos, a oração é falar com Deus. Às vezes a pessoa fala: mas eu não sei orar. Mas a oração é falar com Deus. E a oração mais assim, a oração que chega, acredito eu, mais depressa diante de Deus,
é aquela que nós especificamos, nós falamos claramente, nós abrimos com Deus, como aquele servo. Se a gente for ver o servo, né, quando Jesus passou ali, né, ele fez uma oração, ele fez um clamor, ele é tão curtinho, que ele diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha que bênção. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí entra nessa palavra que o diabo, ele constantemente, ele luta para que as pessoas desistam da oração, desistam de perseverar. Aí ele continuou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E algum entre eles ali tentaram acalmar. Mas Jesus mandou que trouxesse. O que queres que eu te faça? Então, nessa noite, Jesus está aqui. O que queres que eu te faça? Então, nós precisamos ser claros e objetivos na nossa oração. Vou sair um pouquinho mais rapidinho. Isaías, quando ele teve a visão ali, ele logo se prontificou lá, ali do seu pecado, do seu erro. E ele foi chamado para o profeta, ele diz: mas eu sou um homem, né, de lábios impuros. Então, a nossa oração, nós precisamos ser direto com Deus. E ali, muitas das vezes, o inimigo ele faz as suas sugestão, né? Não adianta orar. Deus não está preocupado com você. Não ore, peça para os outros. Irmãos, é uma palavra assim que a gente escuta muito. Às vezes, Deus está querendo ouvir da pessoa. Às vezes, Deus está requerendo ouvir a oração da pessoa própria. Às vezes ele quer que aquela pessoa se dobre o joelho diante dele e busque a face dele. É pecado a pessoa pedir oração? Não. Todo mundo pede oração, eu peço oração. É natural o ser humano pedir a oração, não é pecado. Não é errado. Mas às vezes Deus, ele quer de nós mesmos. Às vezes ele quer responder a nossa oração, mas através da nossa oração, da nossa fé. E muitas vezes o inimigo fica, né? Não adianta não. Deus não está preocupado com você. Irmãos, diante do que a gente está vivendo no mundo de hoje, né? Não sei se aqui no meio de nós tem, ou se alguém está nos ouvindo, mas acredito que muitos podem estar passando por esse tipo de situação, que às vezes ele está precisando de algo. Eu não vou longe não, um tempo atrás, eu fiz uma oração falando com Deus assim. Só que eu fui muito objetiva com Deus. Eu falei: Senhor, eu estava precisando de um milagre. E ali onde eu estava, eu disse assim: Senhor, eu sei que o mundo está agitado. Eu sei que neste momento, foi minha oração com Deus, viu? Eu sei que neste exato momento, tem crianças morrendo no hospital, tem mulheres sendo mortas pelo marido, tem mulheres sendo estupradas, tem crianças sendo abusadas, tem criança passando fome, tem criança nascendo com problemas seríssimos, que às vezes não vai ter nem muito tempo de vida, tem mãe chorando, tem pai chorando, tem filho das drogas. Eu sei que o mundo está agitadíssimo com muita coisa. E o que eu preciso hoje, perto de tudo que está acontecendo, é muito pequeno. Eu fiz essa oração com Deus. Talvez se eu fosse olhar pelo tamanho e a gravidade dos problemas lá fora, talvez eu nem merecia. Porque tem pessoas que estão precisando de muito mais. Porque eu ainda tenho casa, tenho teto para dormir,
para me cobrir, tenho uma cama para me deitar, eu tenho comida na minha mesa, eu tenho roupa para me vestir, eu tenho saúde. Então, o que eu estou precisando, Senhor, né? Eu poderia até pagar para mim. Eu tenho outras coisas, muito mais. Mas, Senhor, esse é o meu milagre e eu preciso dele. Eu fui objetivo, eu fui sincera e eu falei com Deus. E naquele momento, Deus respondeu para mim. Porque Deus, nós podemos orar. Mas Deus, Ele pode agir aqui, Ele pode agir lá longe, Ele pode agir fora do Brasil e outros países. Ele é onisciente, onipresente. Então, ao mesmo tempo que Ele está aqui, Ele está lá. Então, para Ele não existe coisa difícil que Ele possa fazer, porque em todo lugar Ele está, toda parte Ele está. Mas nós precisamos ser objetivos. Não aceitar, não aceitar os xixis de Satanás. Porque aí encaixa nisso que eu estou falando. Muitas vezes a gente vai orar e o inimigo fala, não adianta você orar. Deus não está nem aí. Tem coisas mais importantes para Deus fazer, o teu problema não significa nada para Deus. O inimigo muitas vezes pode falar isso no nosso ouvido, mas não devemos. O inimigo sabe que uma vida vitoriosa está na batalha da oração e sermos apenas membros da igreja. O segredo, a oração objetiva e definida. Essa oração agrada a Deus, pois Ele é um Deus objetivo, perfeitamente organizado. Então, é o que eu acabei de falar. Nós temos que ter seu objetivo naquilo que nós vai pedir, naquilo que nós vamos fazer. Um exemplo. Se a gente entrar num restaurante para comer e o garçom vir nos atender, se a gente falar para ele, que ele vem com aquela planilha nisso, a gente falar para ele perguntar o que vocês desejam comer, fazer qualquer coisa. Ele vai ficar. Ele não vai ter o nosso pedido atendido, porque nós vamos ter que esse objetivo, eu quero arroz, feijão, a carne, salada, ser bem objetivo, para ser atendido. Com Deus não é diferente, irmãos. Nós temos que ter certeza daquilo que nós queremos. Nós temos que ter certeza do que nós pedimos para Deus. Nós temos que saber falar com Deus na oração daquilo, porque às vezes a gente pede, mas a gente não pergunta se é da vontade de Deus. O pastor Mário, de vez em quando, ele fala aqui, nós devemos pedir permissão para Deus. Nós precisamos pedir se é da vontade de Deus. Irmãos, rapidinho. Hoje a gente tem enfrentado, a gente está enfrentando um processo de justiça por conta da casa que eu moro. Mas esses dias atrás, alguém me perguntou, me fez uma pergunta assim: Leninha, você não se arrepende de ter comprado, de estar morando lá, ter comprado essa casa? Eu falei, você é feliz lá? Eu falei, sou. Mas você não se arrepende? Eu falei, não. Como que eu vou arrepender de uma coisa que Deus me deu, pastor Mário? Que para mim é uma bênção. Como que eu vou arrepender da bênção que eu pedi, busquei confirmação de Deus, e Deus me deu? Eu não me arrependo, embora aconteceu muitas coisas, mas eu sou feliz lá. Porque todas as vezes que eu precisei de uma resposta de Deus nesse negócio, Deus me respondeu.
Deus me respondeu. Então, qual que a gente vai arrepender? A primeira vez, irmãos, a primeira vez que nasceu no meu coração uma hipótese, deu negociar lá, para lá, ainda não era nada coisa ainda, sabe? Porque a documentação precisava sair, estava tendo um embaraço lá, e o único meio de sair esses documentos que foi encontrado foi dessa forma. Se alguém comprasse, aí saiu os documentos do nome da pessoa que comprasse. Mas até aí, todos os irmãos precisavam concordar. Menos, exceto o que estava no fundo, que não queria dar assinatura, né? Isso daí já foi um agir de Deus. Porque nós éramos 6, em 7, mas no caso de concordância foi 6. Tinha que ter 5 para poder concordar de sair o documento. Confiar, seja, né? E foi trabalhar de Deus porque eles concordaram. Mas antes disso, de chegar a esse ponto, que nasceu assim, aquela coisa assim, vende a sua casa e compra lá, eu comecei a orar, eu comecei a jejuar e buscar Deus nas madrugadas, pastor. Eu comecei a buscar Deus nas madrugadas para Deus dar uma palavra de confirmação se era a vontade de Deus que eu fizesse esse negócio. Mas não foi assim um dia, 2 dias, não que eu tive resposta. Eu fiz uma campanha, a gente estava na roça, e toda quarta-feira, todo dia eu levantava na madrugada, eu fiz eu salvei os áudios do apóstolo Bonomílio, né, que faz oração, né, e eu salvei, porque lá não pegava a internet, a televisão era ruim, então eu salvei esse vídeo, esse áudio, de oração para poder estar orando junto com ele na madrugada, em busca de uma resposta de Deus. Aí eu levantava na madrugada, abria a Bíblia, lia, sabe, depois orava. Quando foi uma dessas madrugadas que eu abri a Bíblia, e fui falar com Deus, né? Senhor, se for da tua vontade, ó Pai, o Senhor entrega essa causa, essa coisa na minha mão, e o Senhor venha preparar tudo, porque dinheiro eu não tenho. Mas o Senhor vem, engraçado, vem preparar o coração do meu marido, porque eu não queria fazer nada com tempo, nem com briga. Se eu venho preparar meus irmãos, se for da vontade do Senhor, se não for, já tira o desejo do meu coração e pronto. Fica assim, e orando. E numa certa madrugada eu levantei e abri a Bíblia. E quando eu virei a Bíblia, eu confesso, irmãos, que eu nunca tinha visto ninguém. Eu leio a Bíblia, mas eu não conheço a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Tem parte da Bíblia que eu não conheço. Mas eu nunca tinha visto ninguém pregar essa palavra. Vamos falar assim, um dia ela ouviu. Nunca vi. Nunca tinha visto. Eu nem sabia da existência dessa palavra na Bíblia. Mas quando eu abri aqui, o Senhor falou claramente comigo em Jeremias 32, que diz assim: disse, pois, Jeremias, veio a minha palavra do Senhor dizendo: eis que Anamiel, filho de Salum, teu tio, virá te dizer, dizendo: compra para ti a minha herdade que está em Anote, pois tenho direito de resgate para comprá-la. Veio, pois, a mim Anael, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor ao pátio da guarda, e disse: compra agora a minha herdade que está em Anote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança e tenho o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor.
Depois, mais à frente, ela tem mais coisas que, assim, tipo assim, no versículo 10, né? E assinei a escritura, selei e fiz conforme por testemunhas. Então, pesei a ele o dinheiro numa balança. E tomei a escritura de compra selada segundo a lei do estatuto da compra aberta. Depois Deus não falou mais comigo. Vou falar só para ele, porque essa não é a mensagem. É só o meu testemunho. E quando eu li isso daqui, aí eu falei, Senhor, eu nunca vi essa palavra. Mas se o Senhor está falando que é para mim comprar, que é de direito meu essa herdade, o Senhor vai abrir as portas para mim. E aí, irmãos, Deus começou a trabalhar. Deus começou a trabalhar, o inimigo também começou a trabalhar, mas Deus foi me instruindo, Deus foi falando, e conforme Deus foi falando, me instruindo, eu fui agindo. E chegou um momento que o inimigo, ele ficou tão furioso que eu falei assim, ai Senhor, eu pedi, o Senhor me respondeu. Mas eu acho que eu não vou querer. Eu vou passar esse negócio para frente. Não vou querer. E esse dia que eu orei e falei desta forma, eu fui para o culto, Deus levantou um irmão na igreja, esse irmão me colocou de pé e disse assim, da mesma maneira que tinha acontecido, que eu tinha orado cedo naquela época de pandemia, então estava tendo 2 cultos da igreja. Então, um pouco ia na parte da manhã, o outro à noite. E eu, no meu caso, eu fui na parte da manhã, o geral ia à noite. Esse irmão me levantou e disse assim, assim diz o Senhor, que hoje ele te viu no teu quarto de joelho, e ele manda te dizer que a tua oração chegou ao trono dele. E ele manda te dizer, não temas, porque ele é contigo. Este negócio tu não entendes agora, mas tu entenderás depois. Irmão, não tive dúvida nenhuma que era que tocou o negócio para frente. Louvado seja o nome do Senhor. E me deu. Agora, se a gente pede algo para Deus, como que depois a gente vai falar que a gente não é feliz? Ou que se arrependeu? Não me arrependo. Estou feliz porque foi Deus que me deu. Então, a oração, irmãos, às vezes a gente ora, parece que a oração nossa não está passando desse teto. Misericórdia, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado no momento de oração. A palavra sai da boca, irmãos. Ela já sai com vida. Ela já sai como uma espada. E ela vai produzir. Ela vai produzir. Aleluia, Jesus. Ela vai produzir. Quando meu filho morou na minha casa, numa época que ele teve um desentendimento, lá ficou 4 meses lá na casa que eu moro, na casa da minha mãe. E quando surgiu a hipótese de vender, eu olhei para ela, falei, no meu coração, falei assim, mas essa casa vai ser minha. Mas isso nem passava, né? Essa casa vai ser minha. Então Deus vela pela palavra. Deus vela. E hoje a casa é minha. Então nós temos que ter sabedoria na hora de orar. Nós temos que saber como nós vamos pedir. Aqui nessa passagem nós vamos ver os negócios, não precisa abrir não, mas eu quero ser bem rápido. Vamos ver pessoas que detalharam os seus problemas. A Bíblia nos ensina e mostra que tem pessoas que detalhou no momento de oração os seus problemas. 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, a viúva detalhou o seu drama. Quando o profeta chegou, o que ela disse? O marido era servo do teu Senhor. Ele morreu e deixou uma dívida. O devedor quer levar meus filhos. E ela detalhou o problema dela. O profeta diz, declara-me o que tem na sua casa. E ela diz, estou
serva não tem nada, a não ser um pouquinho de uma botija de azeite. Então, ela declarou, ela foi objetiva, ela falou. E 2 Reis, capítulo 20, do 1 ao 3, nós vamos ver Ezequias também, que detalhou o seu drama. Então, a gente tem umas referências aqui, irmãos, aonde as pessoas detalhou os seus dramas. Naquele dia adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe tua casa em ordem, a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, no verso 3, a oração dele: ah, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então ele foi claro com Deus. Ele falou, ele abertamente com Deus. E aqui em Lucas, capítulo 18, verso 41, o Bartimeu também, que foi bem objetivo quando Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Pedimos ao Senhor, me dá uma bênção. Eu quero ser abençoado. Mas de que forma, que espécie de bênção você precisa, irmãos? Saiba que o Senhor tem milhares delas lá em cima, esperando por você. Então o Senhor tem milhares de bênçãos esperando por nós. Nós precisamos ser objetivos. Como hoje é um culto de cura, de libertação, quantas pessoas estão precisando, de cura? Quantas pessoas estão precisando de libertação? E às vezes nem é, às vezes no momento do culto igual esse, Deus opera de outras formas. Às vezes a pessoa está precisando de um milagre, e às vezes não é a cura, mas às vezes aquilo está deixando ela oprimida, está deixando ela triste, está deixando ela sem saber o que fazer. E no culto, ouvindo uma palavra como essa, ela recebe a sua bênção, seja a tua bênção, qual for. Por isso é que ele diz aqui que nós precisamos ser objetivos, porque o Senhor tem milhares e milhares de bênçãos para nós. O segredo é saber falar com Deus. O segredo é nós ver diretamente. Às vezes, eu já falei aqui, que às vezes a pessoa tem um hábito de pedir muita oração, e às vezes Deus está querendo ouvir dela, Está querendo que ela se humilhe, E às vezes Deus quer preparar assim, uma oportunidade para a gente ter uma intimidade com Ele e ver que nós não somos um João ninguém, um qualquer. Que nós temos o direito de chegar a falar com o Pai. E o Pai gosta. O pastor sempre fala, O Pai gosta quando nós chegamos diante dele e falamos. Qual pai, qual a mãe que não gosta que o filho senta e conversa e fala? Eu gosto, eu sou mãe, eu gosto. Eu gosto que o filho se abre, se fala. Em casa lotada, nem meu neto, mas de vez em quando ele faz isso. Ele chega lá no quarto todo meio desconcertado. E esse dia eu estava deitado na cama, tirando o cochilo, ele chegou e falou assim, e ele disse, preciso falar um negócio. Preciso falar um negócio assim, eu falei assim, então fala. Aí ele falou assim, e eu comecei a jogar, é isso? Não, é isso. Aí ele sentou na beira da minha cama, conversou comigo, falou. Então eu fiquei feliz, eu falei, gente, ele está confiando de abrir comigo. Aleluia! Ele está confiando de se abrir, de contar, de falar o que está acontecendo. Quando meus filhos chegam em casa, eles têm mania mesmo de chegar e falar. Chega, mãe, preciso falar isso. Às vezes também fala, mãe,
ora por isso, eu preciso que a senhora ore, e se abre. Eu fico feliz, pastor. Por quê? Porque eles estão confiando. Eles sabem que eles podem contar comigo. E olha que eu sou pecadora, eu sou falha. Agora imagina Deus, quando a gente chega diante de Deus, a alegria de Deus, quando nós dobramos o nosso joelho e nós rasgamos o nosso coração, ainda que seja para pedir algo. A alegria de Deus. Ele vai olhar para mim, ele vai olhar para você, ele vai falar assim, olha, ela confia. Se ela chegou diante de mim, é porque ela confia que eu posso fazer, ela crê que eu posso fazer, ela crê que está sob o meu controle, sobre as minhas mãos, e ele fica feliz. Porque eu fico feliz quando eles vêm falar comigo, meus filhos. E eu creio que cada um que está aqui também fica feliz. Imagine Deus. Por isso que é necessário, irmãos, nós rasgar o nosso coração diante de Deus. Se a gente for ver as orações do salmista Davi, meu Deus do céu, como Davi, ele tinha assim, a gente quando começa assim, a buscar mesmo em oração, se abrir, falar, e acreditar que Deus pode fazer aquilo ali, irmãos, a gente acaba assim, sentindo tão pertinho, tão íntimo de Deus, mas tão íntimo. Eu acredito que era assim que Davi sentia quando ele escrevia aquele salmo. Então, irmãos, nós temos que saber, sabedoria nas palavras, dirigida a Deus, nunca querendo acusar ninguém ou falar bem de nós mesmos, informar a Deus coisas que ele nem sabe. Porque muitas vezes, irmãos, né? Tipo a situação que eu vivi, se eu chego diante de Deus, eu começo a caluniar e falar, acusar, né? Muitas das vezes a pessoa não. Eu já comentei, fiz um comentário, assim, uma certa vez que a gente estava no salão, minha irmã ia lá e colocava no carro toda semana, pedido de oração, bilhetinho. Toda semana ela colocava, e foi enchendo o cestinho. Um dia eu levei para casa, falei assim, gente, vou ver o que tem nesse bilhetinho, né? E os bilhetinhos dela eram repetidos. Era sempre o mesmo. Geraldo acho que não lembra. O Geraldo vai um pouco, que era muito. Irmãos, não sei de coisa. Essa irmã, tadinha dela, não tinha sabedoria. Ela estava encrespada com a vizinha lá, com o cachorro. Ai, meu Deus! E agora eu vou colocar tanto absurdo ali. Então, nós não podemos chegar diante de Deus falando mal, caluniando, né? Ou às vezes a gente quer algo e às vezes o outro lá, tá, né? E a gente quer ficar cobrando de Deus e colocando defeito no outro. Nós não podemos fazer isso. E também não podemos chegar diante de Deus e falar bem de nós mesmos, né? Achar que nós somos merecedores, o outro não. Que nós merecemos a bênção e o outro não. Chegar diante de Deus como uma perfeição única, nós não pode, é pecado, porque Deus sabe, Deus conhece. Então, esta oração nós não devemos fazer. Como aqueles dois lá que chegou diante de Deus hoje e diz assim, eu jejuo, né? Como é que fala? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, eu jejuo, eu oro, né? E o outro humildemente chegou e disse, Senhor, eu sou pecador. Então, nós temos que ter sabedoria na nossa oração. Não querer apontar ninguém na nossa oração. Não querer falar mal de ninguém. Não querer achar que nós somos melhores do que o outro. Porque Deus bem sabe quem somos nós. E os obstáculos comuns, né? Eu não vou falar aqui onde está os livros, não, mas eu quero já falar direto, senão não era tempo. Né? Pecado encoberto no coração, vãs repetições, falta de fé no coração, desobediência aos mandamentos da graça, gritos vazios e escândalos e desprezo
ao conhecimento. Isso tudo nós devemos afastar de nós quando nós for orar. Motivo para orar a Deus. Aleluia. Ordem divina, comunhão com Deus, glorificar, louvar a Deus, nossas necessidades básicas, temos constantes vitórias e edificações pessoal pelas autoridades em vez de cultivá-la. Então, irmãos, esta é a verdadeira oração. Quando nós temos conhecimento, né, da palavra, é melhor ainda. E quando nós vamos chegar diante da nossa oração, já falando dentro da palavra. Quando a gente vai orar, eu quando vou orar para alguém, eu sempre lembro na Bíblia, as palavras da Bíblia baseadas na pessoa, aquilo que ela está vivendo. Quando vem pedir oração, Senhor, essa pessoa está precisando disso, mas lá na tua palavra, o Senhor diz assim que, né, parece com ela, que a pessoa está vivendo, ou que eu estou vivendo. Então, nós precisamos ser objetivos. Então, nesta noite, o Senhor diz: o que queres que eu te faça? Vamos ser objetivo. Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero saúde, eu quero um serviço, eu quero trabalho, eu quero uma cura. Às vezes não é para mim, mas é para lá, para o meu vizinho, para o meu filho, para o meu marido. Eu quero a libertação do meu filho. Mas nós devemos chegar diante de Deus. Deus é muito natural isso acontecer nos dias de hoje. Uma mãe, quando ela vai orar para o filho que está no mundo, às vezes das drogas, vamos usar assim, e às vezes ela vai orar e a oração que ela acaba fazendo é uma oração. Deus não se agrada disso, né? Deus não se agrada, porque daí ela vai murmurar, ela vai ficar colocando os defeitos, falando bravo, falando coisas às vezes que nem deve. E a gente ouve muito isso: ah, Senhor, está me dando trabalho, leva. Meu Deus, porque está ruim, então o que Deus leva? Não. Nós temos autoridade e direito de lutar pela melhora dele. Quando tiver melhor, tiver bonzinho, se Deus quiser recolher, amém, porque daí ele está. Não é verdade? Como que a gente vai pedir para Deus levar uma pessoa que está, né? É falta de sabedoria na oração. Então, irmãos, nós precisamos ter sabedoria na oração. E essa mulher aqui em Lucas, essa viúva, essa parábola, ficou essa parábola registrada para nós aqui, para nós ver que nos dias de hoje, eu creio que não é diferente. No meio de nós pode ter pessoas que estão precisando de algo. E o segredo é a insistência da oração. Persistir na oração. Ah, mas eu orei e recebi. Vamos continuar na oração. Ah, mas faz tempo que eu estou pedindo a Deus. Irmãos, eu tenho uma oração que eu estou fazendo faz mais de 15 anos. Não sei quanto que Deus vai responder. Mas eu sei que Ele vai responder. Eu sei. Então, nós não podemos desanimar no meio do caminho. Não podemos parar. Nós temos que ser persistentes, porque essa parábola diz que esse juiz nem temia Deus. Agora, imagina Deus sendo santo, perfeito, nosso Senhor. Ele vai ouvir. Aleluia. Ele vai ouvir a minha e a sua oração. Ele vai ouvir. A Bíblia diz assim que ele não é surdo. Os ouvidos dele não estão tapados. As mãos dele não estão encolhidas. Então, o nosso Deus, ele não está com o ouvido tapado para não ouvir. Quando nós praticamos na oração, o inimigo, às vezes, ele chega, conforme foi falado nessa mensagem: ah, não faça isso, você não tem valor, Deus não está te vendo. Isso daí, irmãos, é uma batalha. Se a gente for pedir para Deus mostrar, é espiritual. E quando a gente ora, o inimigo, ele fica ali batalhando para que a nossa oração não chegue ao trono de Deus. Por isso é necessária a nossa perseverança em oração. E orar
sem escurecer, orar sem cessar, orar acreditando, ter fé, que não aconteceu agora, mas vai acontecer, que Deus não fez agora, mas vai fazer. Orar sabendo que Deus ele tem milhões e milhões de casos para responder, milhões e milhões de pessoas sofrendo, chorando, pedindo. Mas Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele está aqui, está longe, Ele está lá. E Ele, aleluia, a Bíblia diz assim que Ele não faz exceção de pessoa. Ele vai me abençoar, Ele vai te abençoar. Aonde você estiver nos ouvindo, Ele vai te alcançar. Ele vai alcançar aqueles que estão longe. Mas o segredo é orar. O segredo é perseverar em oração. Buscar a Deus em oração. A chave do crente, irmãos, é a oração. A chave do cristão, a chave da vitória em nossas vidas é a oração. Louvado seja o nome do Senhor. Não é errado, irmãos. Mais uma vez, vou repetir. Pedir oração. Não. Nós pedimos oração. Mas às vezes há momento que não é a oração do outro. Deus quer ouvir dos nossos lábios. Olha a Ana. Ana sofrendo, perseguição ali com a sua rival. 2 sofrimentos, porque era perseguida pela sua rival, como diz, torturava ela com aqueles filhos que arrumava todo ano, e ela estéril. E ali ela chorava, acredito que ela reclamava para Eucana, seu marido, e chegou o momento dela. A Bíblia não fala que ela pediu oração para ninguém, mas ela cobrava do marido. Não sei, vai saber se ela não pediu, né? A Bíblia não fala. Talvez, né, ela possa ter pedido para alguém, né? E de repente, ela fala diretamente com Deus. Pensou, irmãos? Sacerdote ali trouxe ela para embriagada. Já pensou? Mas ela teve um momento dela com Deus. Então tem coisa, irmãos, que não é oração do outro, não que a do outro não venha surgir efeito, venha, mas às vezes Deus está querendo de nós. Ele está querendo o nosso esforço. Ele está querendo ver, tipo essa viúva. Eu fui ontem, ele não respondeu a minha causa. Eu fui anteontem e ele não respondeu. Eu fui semana passada, fui mês passado. Mas eu vou hoje de novo. Se ele não responder hoje, amanhã eu vou de novo. Se amanhã ele não responder, depois da manhã eu vou de novo. É ser perseverante, aleluia. Aleluia. E vai chegar um momento que Deus vai olhar e falar assim, não, ela está firminha e eu vou abençoar. Então, às vezes, a oração não é do outro. Deus está dependendo, está querendo ver de nós. Ele está querendo que nós cheguemos mais pertinho dele, tenha mais intimidade com ele. Então, o segredo, irmãos, é a perseverança. Em nome de Jesus, que nesta noite, igreja, nós venhamos ser perseverantes, não desanimar. Não desanime, não. Deus proverá. Não desanime, Deus proverá. Aleluia. Ah, mas não tem jeito. Não, tem jeito sim. Não desanime, não. Continue. Continue caminhando a oração. Continue marchando, aleluia. Talvez a tua vitória está por um trilho. Talvez a tua vitória está bem pertinho. Aleluia. Às vezes a tua vitória está do seu lado. Aleluia. Talvez você orou e a tua vitória está do seu lado. Deus só está esperando você falar amém e receber. O segredo. Outra coisa, eu vou terminar essa mensagem. E eu quero que os irmãos guardem o que eu vou
agora no seu coração. Não contente, não fica assim, se contenta, né? Não se contenta com uma ou duas bênçãos, né? Ah, eu recebi uma bênção, já está bom, e agora eu vou viver minha vidinha lá. Não. Nós, quando nós oramos e vivemos pela fé, nós vivemos em novidade de vida. E o Senhor renova as bênçãos dele a cada dia da nossa vida. E tem pessoas que se contentam com pouco. Ele precisa de algo da parte de Deus, ele luta, e oração, e pede oração, e jejum, e busca. E de repente ele recebe. E quando ele recebe, para ele tá bom, pastor. Ah, eu não vou no culto hoje não, porque o que eu queria eu já consegui. Ah, eu acho que eu não vou orar hoje também não, porque agora eu só vou regozijar a bênção que eu recebi. E Deus tem mais. Cereja de Deus tem mais. Aleluia. A providência de Deus tem mais. Aleluia. Então nós não devemos falar, eu recebi, e tá bom. E os 10 leprosos, 9 recebeu a cura deles, tá bom, tchauzinho, Jesus. Eu fui curado, já posso ir, estar no meio do povo, já posso estar no meio da comunidade, já posso estar no meio do povão, da população. Aleluia. Porque já tinha recebido a cura, já estou curado, já estou bem, graças a Deus. Graças a Deus, Deus me curou, mas agora eu vou lá viver minha vida. Vou lá para os barzinhos, vou lá para a festinha, vou lá para... Esquece. E aquele único que voltou, ele voltou, porque ele sabia que aquele que tinha dado a cura da lepra ainda tinha muito mais. Aleluia! Ele tinha muito mais. Ele tinha muito mais. Geraldo testemunha aqui, já testemunhou aqui, que no começo da conversão dele, certo dia ele chegou no culto e falou assim, isso não é para mim não, Senhor. Não largar a mão disso. Ser crente não é para mim, não. E Deus mandou um recadinho muito dos bons para ele. Que ele não esquece até hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata a Deus por tudo que Ele tem me feito. Eu errei muito na minha vida. Eu errei muito, mas muito. Eu errei tanto com Deus, errei tanto com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Eu errei tanto que eu cavei sofrimento para mim. Eu cavei sofrimento muito doloroso para mim. Graças a Deus. Deus deu oportunidade de eu conhecer Ele. E desse sofrimento, da rebeldia de uma jovem rebelde mesmo. Não tem vergonha de falar, eu era muito rebelde. E dessa vida, Deus me deu coisas maravilhosas. Que lá de trás eu trouxe para a minha vida 3 filhos. Que são uma bênção de Deus na minha vida. E eu glorifico o nome do Senhor pela vida deles. E eu agradeço a Deus pela vida deles. Porque através deles, e hoje eu posso ver os meus netinhos, que são uma bênção, me amam, tem um carinho muito grande por mim. E se as coisas forem caminhando do jeito que está, acredito que não vai muito tempo. Minha neta pode até casar, e ela já falou que quando casar, não quer ficar enrolando, quer que eu logo tenha um filho. Então, eu acho que não vai demorar muito, se ela avisa a volta também, né? Glória a Deus! É o plano dela, né? Se for da vontade de Deus, né? Que ela está fazendo faculdade ainda, tem que terminar a faculdade. Mas se ela resolvesse de uma hora para outra casar e já ter um filho, eu já ia ser uma vizinha aí. Então eu glorifico a Deus, porque Deus é maravilhoso. Eu sofri bastante, uma coisa
porque eu cavei. Mas dentro disso daí, Deus me abençoou. Deus reservou as bênçãos para mim também. E hoje eu glorifico a Deus. Como Deus é maravilhoso. E mais ainda, pastor, eu agradeço a Deus por tudo que eu vivi no passado. Tudo. Eu passei pelo vale da sombra da morte. Eu passei. Eu tentei suicídio. Ixi, eu fiz muita coisa. Mas eu agradeço a Deus. Porque Deus permitiu que Satanás se andasse comigo. Que o diabo se andasse comigo. Deus permitiu eu viver tudo que eu vivi para que hoje eu tivesse testemunhando a glória de Deus na minha vida. Glória a Deus. Deus permitiu que hoje eu estivesse aqui louvando e glorificando a Deus. Satanás quis tirar a minha vida, mas eu estou aqui para a glória do Senhor. Eu não valia nada para o mundo não tinha. Mas para Deus eu tinha um valor muito grande. Eu era uma pedra preciosa para Deus, que estava toda suja de barro, toda suja de podridão, que as pessoas não enxergavam o meu valor. As pessoas não enxergavam o meu valor. Não tinha como elas verem o meu brilho. Não tinha como elas verem o valor que eu tinha. Porque o pecado, a sujeira do pecado, a sujeira me cobria. Ah, meu Deus. Mas este Deus, Ele enxerga debaixo da podridão, debaixo do lodo, do brejo, da sujeira, do pecado. Ele enxerga o brilho da pedra. Não só enxerga, como Ele pega, Ele limpa e Ele lapida. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque eu sei que tem pessoas que estão desistindo da vida, está desistindo de orar, porque acha que o filho, a filha, o marido, ou seja lá quem for, não tem mais jeito. Está sujo, não consegue enxergar o valor dele. Mas eu quero te dizer que o mesmo Deus que me enxergou no mundo da podridão, é o mesmo Deus que neste momento está enxergando essa pedra valiosa, essa pedra preciosa. Ele vai limpar, ele vai mostrar o brilho e vai mostrar o valor. Creia tão somente, em nome de Jesus. Amém? Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, aquilo que eu não consegui transmitir para você, aleluia, começa a exercitar já o momento de oração. Começa já, agora, que aquilo que eu não consegui transmitir para você dessa palavra, dobra o seu joelho e fala: Senhor, eu fiquei sem entender isso, mas explica para mim isso, que o Espírito Santo de Deus vai cumprimentar essa palavra no seu coração, ele vai falar de formas mais claras, mais objetivas ao seu coração. Eu creio, tenho certeza, em nome de Jesus, amém? Vamos essa noite estar orando por caderno de oração, com as fotos. Glória a Deus. Todos reunidos assim, dia nossa, em volta da mesa. Glória a Deus. Venham todos em volta da mesa. A mesa é bênção de Deus. Deus implementou a mesa para nós ficarmos em volta dela, reunidos com ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso,
Nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos, Senhor, as nossas mãos sobre essa mesa, Senhor, onde está essas fotografias, esses pedidos de oração. A dona Dirce, que foi pedida agora mesmo, essa oração para ela, que vai fazer cirurgia. O Senhor alcança ela no nome de Jesus. Este copo com água, Pai. Senhor, que não seja as minhas mãos, Senhor, mas que seja a unção do Senhor nesta noite, Senhor. Que a virtude do Senhor desça sobre essas fotografias, sobre este caderno de oração, sobre este copo com água, ó Pai. Senhor, aqueles pedidos que nós trouxemos no nosso coração, aquelas vidas, Senhor, que nós apresentamos, Senhor, do nosso pensamento, ó Pai. Senhor, meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja o santo nome do Senhor. Senhor, liberta, Senhor, essas vidas. Cura, Senhor, essas vidas. Salva, Senhor, essas vidas. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, o Senhor de Israel, também na sua presença, meu Pai. Peço, Senhor, aquelas guerras que estão passando tão velozmente, ó Deus, tantas crianças, tantas famílias. Em nome de Jesus. O Senhor é o Deus que está aqui, o Senhor está lá. Senhor, visita, Senhor, os nossos parentes que estão perto, que estão longe. Visita, Senhor, os filhos, Senhor, da irmã Lígia. Visita, Senhor, o filho do pastor Mário, Neto, Senhor, onde quer que ele esteja agora. Que a bênção do Senhor alcance, meu Pai. Senhor, meu filho que está viajando, Senhor, a família dele. Guarda eles, as crianças, de Maria Senhor, em nome de Jesus. Se a minha vida te serve, Senhor, eis que aqui nessa noite, ó Deus, para ministrar sobre, Senhor, essas vidas, meu Pai. Ministrar cura, ministrar libertação, a transformação, meu Pai, a mudança de vida. Em nome de Jesus, eu vejo de Deus. Aqueles que glória a Deus. De volta ao meu coração. Aleluia. Usa-me, Senhor. Se os pés te servem, usa-me. Usa-me, usa-me, Senhor. Serve a minha vida, eis-me aqui. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Quer passar para o pastor Mário, em nome de Jesus? Que Deus nos abençoe a cada irmão e a cada ouvinte nessa noite. Em nome de Jesus, amém? Amém, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito é o nome de Deus Pai Todo-Poderoso, Pai. Nós vamos atrasar um pouquinho, só 4, 5 minutinhos, porque eu gosto de fazer sempre um resumo das pregações do que o Espírito Santo colocou na boca do pregador. Vocês não precisam abrir a Bíblia, mas eu vou fazer um resumo do que o Espírito de Deus falou aqui esta noite. E quando foi dito aqui que às vezes nós erramos, e todos nós erramos, e a Bíblia diz para que nós não erreis, não se deixe escarnecer, que tudo que o homem semear, isso também ceifará. E cada erro que nós cometemos, nós aprendemos que nós vamos colher. Mas que vai chegar um momento que essa colheita termina. E aí nós vamos colher somente o trigo. Se nós plantamos
plantamos o joio, nós vamos colher somente o trigo. Quer dizer também na palavra de Deus, quando pelo Espírito de Deus mostrou a palavra em Jeremias capítulo 32, eu quero dizer para vocês que Deus vai dar mais. Porque a palavra de Deus diz que Deus dá mais. Vocês lembram da vara de Arão? Deus disse: enterra a vara, enterra essas 12 varas. Aquela que for arrancada da terra, ela estiver florescida, estiver verde, estiver com folhas, e o nome que estiver lá vai ser o sumo sacerdote. A gente sabe qual é o nome de Arão, mas a gente viu que ela não estava só florescida, ela deu também a rosa de Sarão, e ela deu a menos madura. E aqui no versículo, no capítulo 32, eu vou ler o 14 até o 15, só para vocês verem como Deus trabalha. E assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: toma estas escrituras, não é uma escritura só, hein? Toma estas escrituras, este auto de compra, tanto selada como aberta, tanto com registro de imóveis, como ainda com alguma pendência. Toma elas e coloca-as num vaso de barro. Não coloca no vaso de ouro, porque o vaso de ouro deixa você soberbo. Coloca num vaso de barro. Mas por pouco tempo, para que se possa conservar por dias. Por que isso? Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ainda se comprarão casas, campos e vinhas nesta terra, nesta cidade. É assim que Deus nos fala com nós. Outra coisa que foi dita aqui é no capítulo 18, eu vou ler, Deus faz duas perguntas. Jesus faz duas perguntas. Diz assim: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite? Foi dito aqui que nós temos que clamar. Foi dito aqui que nós não podemos rejeitar a oração, senão nós achamos que nós somos o diferenciado, nós não precisamos que o outro ore por nós. Mas nós não podemos também depender só da oração dos outros. Deus quer ouvir o nosso clamor, Deus quer conversar com nós. E ele faz essa pergunta aqui: ainda que tardio para com eles? No 8 ele diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça, quando, porém, vier o Filho do Homem. Porventura achará fé na terra? Então, Deus está dizendo esta noite, já falou, e eu só estou reafirmando que Ele fará a justiça para aqueles que oram, para aqueles que clamam. Isso Deus já disse para Josué: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, medite nesse livro de dia e de noite. Nós temos que ter muito amor nisso aqui. Nós temos que abrir, meditar, e Deus fala com nós aqui e acontece. Mais importante de tudo, acontece. Entendeu? Vamos orar, entregar para Deus esse culto maravilhoso, agradecer, e depois eu vou passar aliás, vamos passar agora já, Francisco, aí depois a gente ora e já dá a bênção apostólica. Eu tenho algumas informações para passar para nós, para aqueles que gostam de nós, que nos prestigiam. Amanhã, à noite, lá no Vista Limpa, o culto das crianças. Mais um culto das crianças. Amanhã as criancinhas estarão distribuindo os convites ali na região. Nós temos recebido as criancinhas
e depois a gente dá um jeito, esforça um pouco e dá um lanchinho para eles. E Deus se agrada com isso. No domingo, às 9 horas, o nosso tradicional culto ao lar vivo. Tem aparecido casais diferentes. Eu digo, agora está recebendo muita gente de fora, às vezes vocês não estão percebendo, a borda está crescendo. E domingo nós recebemos um casal que veio de fora e ela vai, quando ela tiver uma certa situação dela, ela vai começar a assistir os nossos cultos lá em cima. E depois ela vai vir aqui com nós também. No domingo, dia 12, às 18h30, é o culto, nesse domingo agora, da Santa Ceia do Senhor. Não vamos perder a Santa Ceia. É um domingo especial. Não vamos perder esse banquete. E nos próximos eventos, até o final do ano, mas antes eu quero dizer para os irmãos que termina o domingo, né? Com a Santa Ceia do Senhor. Na terça-feira, tudo correndo certinho, nós vamos para o quinta subida no monte. Tem sido bênção, temos trazido água, aquele que puder nos acompanhar, ou que não puder, leva uma peça de roupa para mim, que nós só vamos. Na quarta-feira, o nosso já tradicional culto da família. Na sexta-feira, o culto de libertação, como de hoje. E no domingo, o culto do sábado. Eu quero adiantar para os irmãos, nós vamos ter que se reunir, conversar e fazer o culto um sábado antes no Morando. Então, eu estou marcando, vamos falar com o pessoal do Morando, para eles, ao invés de nos receber no último sábado do mês, nos receber sábado que vem. Por quê? Eu tenho que ir mais cedo, aproveitar e passar mais algumas coisas sobre o batismo para ele, fazemos o culto e voltamos à noite para atender as criancinhas. Porque se nós deixarmos o outro sábado, aí é a véspera do batismo. Aí as coisas ficam muito complicadas, estão muito apuradas, e nós não vamos conseguir realizar. Mas isso para nós, assim como nós conseguimos ir no último sábado, nós adiantamos no sábado. Né? E os próximos eventos é o batismo dia 26. Sábado, que dia que é? Quem tem de cabeça aí sabe que vem? 18. Então, dia 18, vamos lá no Morando. Eu vou avisar eles vão receber nós, e nós vamos fazer esse tradicional culto. E no domingo, dia 26, às 10 horas, na chácara do Sr. Claudinho Cardoso, tivemos com ele ontem 2 vezes, ele já vai começar a roçar, nós vamos começar a limpar, lavar a piscina, e o almoço também já está acertado com o restaurante Val. No domingo, dia 26, de 11 às 18h30, é o culto de louvor, é a apresentação de novos batizados, quer dizer, no mesmo domingo do batismo de manhã, à noite nós estaremos aqui, fazendo um culto especial, apresentando os novos batizandos, ou batizados, porque a entrega de certificado, de carteirinha, e a apresentação de 3 crianças. Crianças precisam ser apresentadas a Deus, porque são presentes de Deus. E dia 2 do 12, a marcha para Jesus. Hoje eu estive pela segunda vez na Cicobi, e a Cicobi já só basta a gente fazer o recibo, ela vai nos ajudar financeiramente, com doação, em dinheiro. Isso é muito importante nesse momento que nós temos gastos. E na sexta-feira, dia 8 do 12, nós estaremos aqui pela misericórdia de Deus, fazendo um culto de libertação, como estamos fazendo hoje, e
será um feriado e nós vamos, em homenagem ao 11º aniversário da nossa igreja, na Borda, nós vamos louvar o hino oficial da Ebenezer. Os irmãos que não tiverem, só falar comigo, eu passo de novo, até o pastor Joanir louvando, e passo a letra, para quando nós formos louvar, nós estarmos todos ensaiados. Dia 10 do 12, o culto do dia da Bíblia, também tem promessa da prefeitura. Antes eu quero dizer que a prefeitura nos cedeu já oficialmente o carro de som, o caminhão, né? Que vai fazer a parte do palco, o caminhão profissional, vai ceder os banheiros. Na praça da Bíblia, ela vai limpar a Bíblia, limpar a praça, vai consertar aquela chave de 220, vai ter para 110, e a Ebenezer, assim que entrar no acordo, nós vamos entrar com a cadeira e com a tenda, e também com colaboração de louvores. Eu tenho certeza que será uma bênção. Domingo, dia 24 do 12, eu não sei que os irmãos queiram mudar o horário, é a véspera do Natal, às 18h30, um culto especial. E domingo, 31 de 12 às 22 horas, o culto da virada. Aí nós vamos fazer a confraternização na entrada de um novo ano, em nome do Senhor Jesus. Agora vamos orar e vamos para a nossa casa. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos deu força para nós reunirmos, força para nós falarmos. O Espírito Santo nos deu entendimento, e agora cabe a nós te agradecer, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que o Senhor está certo, os olhos abertos, os ouvidos abertos, para ouvir o nosso clamor. Nós clamamos, tenho certeza que o Senhor ouviu. Nós pedimos cura, eu tenho certeza que o Senhor curou. Nós pedimos prosperidade, eu tenho certeza que o Senhor nos deu. Nós pedimos paz, que é o principal de tudo. Tenho certeza que o Senhor nos deu. Nós pedimos e queremos a salvação. E tenho certeza que é o que o Senhor quer também. O Senhor quer nos salvar. Por isso nós te agradecemos de todo o coração. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o amor do nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu, da terra e de todas as coisas, e a comunhão do Espírito Santo, que esteja com cada um de nós, com todos vocês, com toda a família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.